O glaucoma pode causar cegueira se não for tratado corretamente. E essa doença atinge cerca de 4% da população acima dos 40 anos. E o problema é que não costuma dar sinais. Pois é, isso é preocupante. E já que no dia 26 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, eu recebo aqui a oftalmologista, especialista em glaucoma, Elise Taniguchi-Miller. Seja bem-vinda, Elise, tudo bem? Obrigada, Gisele, tudo bem? Maravilha. Vamos explicar para o pessoal de casa primeiro o que é o glaucoma? Bom, Gisele, o glaucoma é uma doença grave, degenerativa, que leva à morte das fibras nervosas do nervo óptico, que é o nervo que conduz a visão. E por se tratar do nervo que conduz a visão e que, quando degenerado, pode levar à cegueira, se trata de uma doença, como eu disse, muito grave. Certo. Preocupante é que ela não dá sinais. Geralmente, ela não dá sinais até que chegue em estágios avançados da doença, em que então há a perda do campo visual. Existe um quadro também que é o quadro de glaucoma agudo. Esse sim pode ter sintomas, que é quando a pressão chega a níveis muito elevados e aí existe uma dor muito grande, vermelhidão, mas esses são quadros diferentes do glaucoma crônico, que é o glaucoma que atinge a maior parte da população. Perfeito. E aí, pra gente ficar atento, então, antes de esperar esses sintomas que são lá, quando está bastante evoluído, o que a gente precisa fazer antes? A prevenção. Sempre, né? O melhor caminho. A prevenção é o melhor caminho. E no glaucoma isso vale bastante. Em algumas outras doenças da medicina, a gente até tem sinais mais precoces, mas como no glaucoma não existem, só a prevenção mesmo. O exame, eu diria o exame anual, em quem não tem glaucoma, e também até nos pacientes que sabem que tem histórico familiar, o exame anual, tá? Os pacientes que já sabem que tem suspeita, semestral. Ah, sim. Então, se tiver um histórico familiar, tem que ir mais vezes. O interessante a gente lembrar aqui que, normalmente, as pessoas só vão ao oftalmologista quando sentem alguma dificuldade para enxergar, né? Ou alguma coisa incomoda. E esse tempo vai. O tempo de ir ao oftalmologista é bem mais espaçado do que em outras especialidades, né? Isso pode ser um problema para o paciente. Isso pode ser um problema, sim. Principalmente aí evolui, né? Principalmente após os 40 anos. Depois dos 40 anos, a incidência do glaucoma pode até dobrar e com o avançar da idade pode continuar aumentando. E isso realmente, se o paciente tem o costume de não consultar o oftalmologista com frequência, pode ser um problema. Além das pessoas, além dos 40 anos, existem outras pessoas que têm risco maior de ter o glaucoma? São os familiares dos pacientes que têm glaucoma. Esses podem ter um risco muito aumentado, em alguns casos até 10 vezes mais do que o paciente que não tem histórico familiar. Então, eu estive pesquisando questão de raça também. Raça também. Raça é um fator também importante. O paciente, por exemplo, com raça negra, pode ter um glaucoma mais agressivo, que tem uma evolução mais rápida. Então esse paciente não pode esperar tanto. E aí a gente fica preocupado, principalmente, acho que depois de tudo que a pessoa descobrir a respeito do glaucoma, é em perder a visão. Essa visão, ela começa a ser acometida já quando percebeu que tem um problema, já vai para cegueira direto, ela começa a perceber algo na visão periférica? No glaucoma que nós chamamos crônico, não, essa evolução ela é um pouco mais lenta. Dependendo do estágio em que o paciente vem para avaliação, nós conseguimos manter o glaucoma sob controle, a não ser que já chegue para nós num estágio muito avançado, sem que ele tenha percebido antes. Certo. Tá? E, lógico, como eu comentei antes, tem os casos de glaucoma agudo, que é um quadro muito mais dramático. Em 48 horas, 72 horas, a visão de um olho pode até sumir e não tem mais volta. Não tem mais volta? Não tem mais volta. Ai, que medo. Esse é um quadro bem dramático mesmo. Tá? São pacientes com uma predisposição, já um ângulo mais estreito, que não foi detectado em exames oftalmológicos prévios, ou que, às vezes, um paciente que nunca teve a chance de ser submetido a um exame, não é detectado, e isso pode acontecer. E existem tipos diferentes de glaucoma? Existem. O glaucoma de ângulo aberto, que é o mais prevalente, glaucoma de ângulo fechado, os glaucomas secundários, e também tem glaucoma infantil, juvenil, congênito, são vários tipos de glaucoma. O que a gente tem que se preocupar mais é o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o mais prevalente, diria que atinge em torno de 90% das pessoas. Lembrando que o glaucoma tem uma prevalência mundial de 1 a 2% na população. Sim, mundial. Mundial. Certo. É possível tratar
Tem cura? Como é que a gente pode lidar com isso depois do diagnóstico? Depois do diagnóstico, é possível manter sob controle. A maioria dos glaucomas não tem cura, principalmente se for o primário de ângulo aberto, ele não tem cura, ele tem controle. O paciente pode iniciar a terapia com os colírios ou laser, se for o caso, e em últimos casos, as cirurgias também podem ser realizadas. Tudo visando o controle. Lembrando que o que foi perdido de visão, de camadas de fibras nervosas, não tem mais volta. Então, é isso que é importante, né? Então, até onde o glaucoma evoluiu, não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar. A cirurgia seria, a pessoa voltaria a ver ou não? Não, só pararia? Estabilização. Só estabilizar. Só estabilização. Que tipo de cirurgia é essa? A cirurgia mais frequentemente realizada é a trabeculectomia, que nós desenvolvemos uma espécie de drenagem do humor aquoso, drenagem alternativa do humor aquoso, que é o líquido do olho, para fazer com que o líquido escoe de uma forma mais fácil. O implante de válvulas também é bastante comum, e hoje em dia no Brasil estão chegando os implantes menos agressivos, os microshunts. O primeiro, inclusive, foi implantado semana passada, é o primeiro caso no Brasil. Isso já está liberado nos Estados Unidos, chegando agora no Brasil. Então é uma esperança para que a gente tenha algo um pouco menos agressivo para ser feito do que a trabeculectomia e a implante da válvula, que são das válvulas de drenagem, que são cirurgias um pouco mais agressivas. E já que não tem cura, que o tratamento ajuda, é possível evitar? É possível ter ações no dia a dia, assim, hábitos que a gente consegue evitar que o glaucoma aconteça? Ou somente a prevenção? Muito difícil, Gisele, muito difícil. É mais a prevenção mesmo. Quem tem a genética para desenvolver o glaucoma dificilmente escapa. Tá? Então... Lógico que uma vida saudável, visitas frequentes ao oftalmologista ajudam, sim. Alguns pacientes são só hipertensos oculares e iniciando o tratamento para baixar a pressão, talvez eles não desenvolvam glaucoma. Mas a genética realmente é um fator determinante. Então tem que ficar atento e visitar o oftalmologista. Com certeza. Doutora Elise, obrigada por estar aqui com a gente nessa quarta-feira. Obrigada a você. E que o dia 26 a gente possa comemorar o não glaucoma, né? Com certeza. Obrigada pelo convite. Obrigada, doutora.